senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Ana, pega sua aguinha, senta aí que o tema de hoje vai ser intenso. Bom, por que eu escolhi falar sobre esse tema? Por que eu basicamente escolhi ele para inaugurar esse modelo de vídeo que eu quero continuar fazendo no canal? É algo que eu sempre quis fazer, eu sempre gostei muito de conversar sobre temas um pouco mais profundos e sensíveis, digamos assim. Eu escolhi esse tema porque eu realmente acho que é o tema que mais martelou na minha cabeça, tanto ao longo da minha adolescência, quanto agora na minha vida adulta. Eu acho que para começar a falar dele, eu preciso dar um breve contexto, e eu juro que eu vou tentar ser breve, sobre quando eu me entendi uma pessoa sozinha. Eu lembro que eu tinha em torno dos meus 11 anos, quando tudo começou. Mas antes disso, até os meus 10 anos de idade, eu falo isso com toda a satisfação do mundo, que a minha infância foi muito legal. E durante essa época eu tinha várias amiguinhas, eu era convidada para várias festinhas, enfim, brincava muito e eu tinha até facilidade em fazer amiguinhas, porque eu acho que quando você é criança é tudo muito mais simples, né? Você não tem aquela de, ai, não gostei de você, sabe? A gente só quer alguém para brincar, para ser o que é. E até então, os meus 10 anos, foi tudo muito bem, foi muito bom. Mas toda essa questão de eu me entender como uma pessoa sozinha começou aos meus 11 anos. E foi justamente quando eu tava no meu 7º ano, ali no ensino fundamental 2, né, que a galera fala. E eu lembro que é justamente nessa época que a gente entra na pré-adolescência. E eu lembro então que quando começou o 7º ano, naquele ano eu decidi que eu ia me afastar de todas as meninas. Porque eu lembro que ali no final do 6º ano, mais ou menos, eu comecei a entender que eu não me encaixava naquele grupo de meninas. E eu lembro que o grupo de meninas na minha sala era bem grande, tinha muitas meninas, e todas elas andavam em grupo. Muitas meninas não, vai, isso é até um exagero da minha parte. Mas devia ter umas 8 meninas, e todas elas, literalmente todas elas, andavam juntas. E só eu ficava sozinha. E eu simplesmente não queria participar, e eu lembro que elas também não queriam a minha presença ali, justamente pelo fato de que eu não me sentia inserida naquele grupo. E eu confesso que eu me senti muito estranha, muito diferente, porque eu lembro que elas gostavam muito de falar sobre assuntos assim, mais banais, e tá tudo bem, até porque você é uma pré-adolescente, você acabou de sair da sua infância. E eu lembro que elas gostavam de falar de menininhos, os menininhos que elas eram apaixonadas, e gostavam de falar de coisas de menina, que pra ser sincero eu nem sei o que era, porque eu realmente não fazia parte desses grupos. Mas eu lembro que eu detestava falar de meninos e tudo mais, e eu lembro até que nessa época eu me questionava se eu realmente gostava de meninos, né? E eu lembro que o único crush que eu tinha nessa época era em relação ao Rafael Witt, que ele fazia o Pedro de Malhação, e eu gostava muito dele, mas só. E aí todos aqueles outros meninos que elas falavam, os meninos da minha sala e tudo mais, eu achava todos eles uns chatos, uns bobos, uns feios. E eu não gostava disso, então eu saí, eu deixei de fazer amizade com elas. E eu também acho que todo mundo ali na sala me achava muito estranho, muito diferente. E eu não acho isso um ponto positivo, porque naquela época eu nunca achei isso legal. Eu nunca me achei melhor que os outros, embora eu achasse que as pessoas fossem não tão interessantes, porque eu realmente gostava, e esse é um ponto que eu vou abordar ao longo do vídeo, mas eu gostava sempre de conversar com pessoas mais velhas, porque eu achava elas mais legais, mais interessantes, mas acho que isso também tem um reflexo ao fato de que eu sou filha única e eu cresci muito com meus pais, né? Então eu acabava tendo conversas diferentes, e eu cresci muito com meus avós também, então eu gostava muito de ter papos mais legais, mais, sabe, experiências que as pessoas tiveram e tudo mais. Mas enfim, isso era ruim, porque eu me achava muito estranha, eu queria mudar isso, eu queria me enquadrar ali, poder pertencer a algum grupo, mas eu lembro que eu não conseguia, porque eu não conseguia, eu ainda gostava de brincar de Barbie nessa época. E eu lembro que as meninas não estavam nessa pira, né, nessa onda. E aí eu falei, tá bom, tudo bem. Eu larguei mão. E só que nessa época aconteceu uma coisa muito legal, que foi justamente eu me reaproximar do meu melhor amigo, o Balbino. E ele realmente é a pessoa que me acompanhou desde os meus 4 anos de idade. Mas aconteceu que ao longo da nossa infância a gente se separou um pouco por conta de estudar em salas diferentes e tudo mais, né? E acabou que no 7º ano a gente voltou a ficar muito próximo. Foi muito legal, porque eu realmente não me sentia tão sozinha assim, sabe? Mas
isso pegava quando ele faltava. Eu lembro que quando ele não ia na aula, eu ficava tão deslocada que eu literalmente ia comer meu lanchinho no banheiro. Eu ia pro banheiro, eu ficava lá comendo meu lanche e tal, e era assim, muito ruim pra mim, sabe? E eu realmente via que isso não fazia diferença nenhuma, porque não importava tanto para as pessoas de modo geral, porque ninguém falava, nossa, Ana Júlia, cadê você? Não vi você no intervalo. Porque realmente ninguém tava nem aí, todo mundo me achava uma esquisitona. Mas enfim, eu não julgo, porque realmente eu era esquisitona. E aí depois eu lembro que chegou meu 8º ano, no início eu já tinha 12 para 13 anos. E aí, também, nessa época, tive uma amiga muito querida, a Jennifer. E aí eu lembro que ela foi uma amiga muito legal, que também me fez não sentir tão sozinha. Então ficava eu, a Jennifer e o Balbino. E a gente sempre ficava junto e era muito legal. E eu justamente me aproximei dela porque eu vi que ela era diferente das meninas. Ela era um pouco mais parecida comigo. Ela também era considerada mais esquisita e ela gostava de Malhação Sonhos, igual eu, nessa época. Então a gente tinha isso em comum. E ela era igual eu, ela não achava nenhum cara tão interessante e ela gostava só dos caras da Malhação. E ela também conversava de coisas aleatórias sobre a família dela, sobre a vida dela, e eu achava isso muito legal. Ela parecia também ser uma pessoa um pouco mais velha de cabeça, mas não que isso seja um diferencial e nossa, como é legal. Mas eu achava isso legal porque eu era um pouco assim. Mas eu gostei. E aí nessa época a gente ficou muito junto, a gente foi muito amiga. E a gente ficou assim até o 9º ano. Mas eu lembro que nessa época também, dos meus 12, 13 anos, eu comecei a gostar de rock. E nessa época eu me apaixonei muito por Nirvana, principalmente, né? E, cara, foi muito bom. Foi nessa época, assim, que eu abracei a minha esquisitice. E eu aceitei que eu era esquisita, que eu era uma pessoa seletiva. E isso deixou de ser um problema pra mim. Mas não por muito tempo. Mas depois, quando eu entrei no ensino médio, a Jennifer saiu da escola. Ela saiu, ela foi pra outra escola. E eu lembro que no ensino médio, justamente, eu não conseguia voltar a me encaixar no grupo de meninas, até porque a maioria dessas meninas estudaram comigo ao longo dos anos. Então todas elas já tinham uma visão construída sobre mim. Eu lembro que eu ficava com os meninos e eu gostava muito deles, porque realmente a gente falava de coisas muito bobas e a gente ria de tudo. Fazia as piadas mais quinta série. Eu lembro que essas meninas olhavam pra trás e ficavam, como eles são bobos. E, cara, a gente era bobo. A gente é bobo até uns, sei lá, quantos, até uns 19 anos de idade, a gente é uns tontos. Eu lembro que chegou o meu 3º ano. Basicamente, de novo, ficou só eu e o Balbino, porque todos os nossos amigos tinham ido pra outras escolas. E aí entrou a pandemia, né? Cara, nessa época foi punk, né? Enfim, pra todo mundo. Mas eu lembro que ao longo da minha vida, né? Eu sempre fui de poucos amigos, dá pra perceber. Então, assim, era sempre 1, 2 amigos no máximo. E a amiga mulher que eu tinha é porque ela era muito parecida comigo. Isso sempre foi um fato. E aí tinha o fato de que justamente as pessoas deixavam de me convidar pra várias festas. Eu lembro muito disso. E isso é até uma coisa muito bizarra que aconteceu. Foi no meu 1º ano do ensino médio e isso me marca até hoje. Eu acho que isso é uma coisa muito dolorosa de se fazer. E isso é uma coisa muito perversa também. Eu lembro um menino que ele não gostava de mim, eu não gostava dele, mas ele fez uma festa de aniversário, chamou muita gente. E literalmente, e eu não tô nem brincando, ele chamou a sala inteira, inclusive o meu melhor amigo, Bobino, e não me chamou. E eu não fui chamada, foi todo mundo da minha sala chamado. Ele não me chamou. Mas enfim, a vida tá aí, a gente supera. Ele não era um cara bacana, ainda continua não sendo, mas tudo bem. Também muito tímida, muito retraída, e eu também era uma aluna muito quieta na sala de aula, eu não curtia falar com as pessoas, né? Eu era na minha, se você falasse comigo, eu falava com você, mas fora isso, eu ficava na minha. Mas eu era uma boa aluna, eu sempre fiz o que eu tinha que fazer. E aí chegou a tão sonhada faculdade. É aí que a gente entra, então, nos seus efeitos na vida adulta, né? Bom, a faculdade foi legal. Ela começou muito bem. Eu lembro que eu consegui fazer amigas. Nessa época eu fiz 2 amigas. E aí, ao longo da faculdade, eu fiz mais 3 amigas. Amigas não colegas, vai, porque eu descobri que não eram minhas amigas. Mas, enfim, eu fiz colegas e eu me sentia muito feliz, porque finalmente eu tinha achado pessoas que gostavam de mim. Eu também era uma pessoa, assim, muito... não brigona, mas era uma pessoa muito justa. Eu lembro que na minha infância, quando eu via alguma injustiça ou algum amigo meu sendo tratado mal, eu ia lá e batia a boca mesmo, entendeu? Então muita gente não gostava de mim, porque eu simplesmente sabia falar com as pessoas. O que eu senti
ao longo desse tempo? Bom, acho que os pontos positivos é que ao longo desse tempo sozinha, porque realmente eu não saía, como eu falei, eu não ia para lugar nenhum, é que eu realmente acabei desenvolvendo muito o meu conhecimento. Eu não me considero uma pessoa inteligente, mas eu me considero uma pessoa muito sábia. Eu sei de muitas coisas, eu sei lidar com muitas coisas, eu sei lidar com muitos sentimentos, eu sei lidar com adversidades. Eu sou uma pessoa muito, sabe, eu me adapto. Se tem algum problema, tá bom, eu vou dar uma leve surtada, mas eu vou saber lidar com isso. Porque eu fiquei muito tempo sozinha, então eu me conheci muito, eu olhei pra dentro de mim muitas vezes. E não só isso, eu adquiri muito conhecimentos gerais. Então, eu sempre fui uma pessoa que todo mundo que me conhecia falava: caraca, Ana Júlia, como você é inteligente e tal. E eu ficava: não, eu só sei de muita coisa. E eu sabia falar de literalmente qualquer coisa com qualquer pessoa. E isso era muito legal. E ainda é uma coisa muito legal. Então, isso também fez com que eu justamente me tornasse uma pessoa extremamente seletiva. E eu acho que esse é o maior ponto negativo que a gente tem de uma adolescência solitária, que é você literalmente ser muito seletivo com tudo. Desde as pessoas que você vai se relacionar amorosamente até as pessoas que você vai se relacionar enquanto amigo, sabe? É um bagulho muito louco, porque você fica, tipo, se você não se enquadrar nesses padrões, eu não quero. E eu nunca tive problema também de que se aquela pessoa me decepcionasse, eu fizesse algo pra mim, eu saísse e tava tudo bem. Só que ao mesmo tempo, isso me privou muito, porque eu simplesmente, qualquer coisinha que uma pessoa fizesse que não me agradasse, eu falava: ih, não presta. Essa não. Eu sempre prezei muito pela qualidade, mas eu prezei tanto pela qualidade que acabou que em muitos momentos da minha vida eu fiquei sozinha. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu acabei saindo na frente de muita gente, principalmente na faculdade. Hoje eu vejo que o meu pensamento, comparado com a galera da minha idade, é um pouco diferente. Eu tenho metas, sonhos, objetivos muito pré-definidos e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. E muitas vezes essas pessoas não sabem, ou elas não querem, ou têm preguiça, enfim. Isso é uma coisa que me irrita. E justamente quando eu vejo pessoas assim, eu não quero nelas na minha vida. E eu sempre quis também pessoas que eu considerava melhor do que eu na minha vida. Eu nunca gostei de ter amigos mais burros que eu. Sempre tive uma raiva disso. Que eu falava que não, velho, eu quero uma pessoa que é crescente, que some, sabe? Por isso que eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas também. E aí eu acabava tendo amizade realmente com pessoas que fizessem sentido. Mas hoje, né, olhando hoje, será que valeu a pena? Porque, embora hoje eu ainda seja muito nova para fazer novas amizades, eu sempre desconfio muito das pessoas. Porque justamente quando você é muito sozinho e você é muito silencioso, você acaba reparando muito nas pessoas. Você repara muito nas pessoas, você repara nas coisas ao seu redor. Isso faz com que você literalmente, cara, você seja uma pessoa que começa a observar comportamento. Então você sabe que aquela pessoa é o tipo A, aquela pessoa é o tipo B e aquela pessoa é o tipo seu. E cara, isso é muito maluco. O que eu percebi, né? Que ao longo dos anos era sempre um, dois amigos, no máximo. E sempre muito selecionados, sempre muito parecidos. E eu senti que melhores do que eu. Hoje, mais uma vez, analisando essas questões, eu tenho muita dificuldade de encontrar pessoas que batam comigo. Não porque, nossa, eu sou especial, mas porque eu criei um padrão de seletividade e qualidade muito sério. Só que ao mesmo tempo eu acho que é impossível eu encontrar o tempo inteiro, em qualquer lugar, pessoas desse padrão que eu curto. Isso é uma grande questão, porque isso não me abre portas, eu não consigo fazer novas amizades tão simplesmente, porque, de uma forma simples, na verdade, porque, cara, eu não consigo. Eu olho pra pessoa e eu já fico meio desconfiada, ou se ela tem algum comportamento, eu falo: essa pessoa não é tão correta, essa pessoa não é tão certa. E às vezes, sabe, isso é só um trauma, talvez, até trata de um trauma, né? Porque às vezes essas pessoas me remetem a algumas pessoas que eu conheci ao longo do colegial, e aí eu acho que elas são assim. Mas assim, eu preciso conhecer as pessoas, e eu não dou chance para as pessoas de eu conhecer elas. E aí isso me gera muita solidão. Isso faz com que eu não deixe as pessoas entrar na minha vida, cara. Eu não deixo. Mas eu sou uma pessoa agradável, mas eu não deixo as pessoas entrarem. E eu não sei dizer, né? Isso até um ponto é bom, porque muitas pessoas não passam a perna em você, mas também muitas pessoas legais deixam de entrar na sua vida, né? Mas eu acho que hoje é mais difícil de eu arrumar isso, ajeitar isso. Porque conforme você vai ficando adulto, as pessoas já têm amizades, as pessoas já têm os amigos fixos dela, os melhores amigos e tudo mais.
E aí vai ficando mais difícil, porque você vai ficando adulto, você vai ter uma vida e é mais difícil se encontrar, é mais difícil de ver, é mais difícil de criar laço. Porque às vezes você só vê a pessoa no seu, enfim, no seu serviço, no seu estágio, no seu trabalho. E aí as coisas dificultam, né? Fica essa reflexão. Mas se você é um adolescente e você é sozinho, você tem que se perguntar duas coisas. Primeiro, isso te afeta? Você quer mudar? Isso realmente te incomoda? Porque se a resposta for sim, você ainda tem tempo. Dá pra mudar isso, dá pra, enfim, ajeitar e de alguma forma, querendo ou não, dar chance pra outras pessoas entrarem na sua vida. Agora, se a resposta 2 for não, eu tô bem com o que eu tenho, eu prezo pela qualidade, talvez você não tenha que mudar. Porque se isso não te incomoda, não tem por que mudar, certo? Porque isso não é um defeito. Isso só é de fato um problema quando você sente que é um problema. Porque realmente tem muita gente que preza por qualidade, eu sou uma dessas pessoas, mas eu lembro que quando adolescente eu não achava que isso estava certo. Eu achava que eu tinha que mudar, mas eu não sabia como. E também ao mesmo tempo não queria tanto porque eu falava, não, a qualidade é a questão, mas eu queria poder ter amigos pra mim, pra sair. E eu sei que isso, querendo ou não, hoje me deixa um pouco triste porque o tempo vai passando, né? Se você já é um adulto e também passa por essas questões, você não tá sozinho. Eu acho que ainda tem tempo da gente mudar. Mas de qualquer forma, eu gostei de compartilhar esse tema e deixar essas reflexões um pouco em aberto, porque muitas dessas questões eu também não tenho respostas. É isso. Muito obrigada por ter chegado até aqui. A gente se vê no próximo tema. Um até breve.